Olá, irmãos. O meu nome é Daniele e estou aqui para falar sobre um assunto que toca a todos nós e a cada um de nós, que é sobre a nossa saúde. Então, saúde para a Organização Mundial da Saúde significa não somente a ausência de doenças, mas também o bem-estar físico, mental e social. Então, a gente pode dizer que uma pessoa está com saúde, né, não só quando ela não tem doença, mas quando ela também está com esse bem-estar, tanto no seu físico, como no seu emocional, como na sua dimensão social, na dimensão dos seus relacionamentos. E aí nós vamos falar sobre 4 assuntos que tocam, né, de forma especial a saúde dentro da comunidade. Um primeiro assunto importantíssimo que nós precisamos cuidar para que esse bem-estar físico, mental e social, né, seja instalado em nós, é exatamente a questão do exercício físico, que não é, em nenhum momento, ele é um luxo, mas ele é algo essencial para a nossa saúde. Então, o sedentarismo hoje ele é considerado o 4º maior fator de risco de mortes no mundo. Então, a pessoa sedentária que não faz nenhuma atividade física, ela está suscetível a vários tipos de doença. E alguns dados importantes. Em 2017, de 13 milhões de óbitos registrados no mundo, 34 mil estavam relacionados às doenças cardiovasculares e à diabetes. As doenças cardiovasculares e a diabetes são doenças associadas ao sedentarismo, né? Pessoas que têm essa vida sedentária. Então, a inatividade é um fator de risco grande para desenvolvimento de doenças não só físicas, mas também de doenças emocionais. Então, a atividade física vai combater exatamente essas doenças físicas debilitantes, né? Vai aumentar a longevidade, né? Ou seja, vai aumentar a vida das pessoas, fazer com que as pessoas fisicamente sejam mais saudáveis. Na saúde mental, o que é que a atividade física pode melhorar? Melhora a capacidade cognitiva, ou seja, a nossa capacidade de pensamento, de raciocínio, de captar as coisas, certo? Reduz os níveis de ansiedade e estresse e fornece mais energia, aumenta a autoestima, né? Então, emocionalmente, o exercício físico também tem muitos benefícios. O exercício físico ele libera em nós, no nosso próprio organismo, a endorfina e a serotonina, que são aqueles hormônios responsáveis pelo bom humor, responsáveis pela sensação de felicidade, responsáveis também pelo nosso sono, de regular o nosso sono. Então, o exercício físico pode muito nos ajudar nos nossos relacionamentos com os outros, né? Na nossa saúde social, na nossa saúde física e na nossa saúde mental, nossa saúde emocional. Então, a gente precisa cuidar. Não é um luxo, é uma necessidade. Tá? É uma necessidade que a cada vez mais nós precisamos estimular nos irmãos para que nós possamos prevenir as doenças e naqueles irmãos que já estão adoecidos ou emocionalmente ou fisicamente, nós possamos trabalhar nesse processo de recuperação desses irmãos, tá certo? Então, um outro aspecto que eu queria falar, tocar aqui, seria a alimentação. Então, primeiro o exercício físico, que a gente precisa cuidar, a gente viu todos os benefícios dele. Segundo, a alimentação saudável. Uma alimentação saudável também ela vai ajudar o meu físico, porque um cardápio equilibrado vai trazer benefícios para o meu organismo, né, para que ele funcione adequadamente e me dê mais força e me dê mais energia para enfrentar as atividades do dia a dia. E também um cardápio equilibrado vai ajudar na minha saúde mental. Né? Já existem estudos aqui que nós não podemos entrar em detalhes, né, devido ao nosso tempo, mas existem estudos sobre a associação da ansiedade com alguns tipos de alimentação, né, da depressão com alguns tipos de alimentação. Então, a alimentação também ela é responsável pela nossa saúde mental. Ela nos dá uma maior disposição e energia,
nós ficamos menos suscetíveis a termos alguns tipos de doença, vai melhorar o nosso humor, vai melhorar a nossa concentração, né? Então, uma boa alimentação, e quando eu digo boa alimentação, não é alimentação em quantidade, né? Não é comer muito, é comer em qualidade. E cada pessoa vai ter uma necessidade de alimentação, né? Então, alimentos saudáveis, né? Fomentar isso, que os irmãos se alimentem de alimentos saudáveis. A maioria de nós não temos bons hábitos alimentares, né? Nós não comemos muito bem, muito saudavelmente, mas acho que de uns anos para cá isso já tem mudado, né, para uma alimentação saudável. Então, estimular isso e promover, mostrar para os irmãos os benefícios disso na sua saúde física e não só, né, mas também na sua saúde emocional, na sua saúde mental. Tá certo? Um outro aspecto, um terceiro aspecto que eu queria conversar com vocês, que às vezes acontece muito no meio de nós, são as chamadas doenças psicossomáticas, né, que nós tanto falamos sobre elas, que nós tanto lidamos com elas, e que às vezes nós ficamos meio sem saber muito bem por onde começar, né, como ajudar o irmão que está com esse tipo de situação de doença psicossomática. Então, as doenças psicossomáticas, elas são causadas por problemas emocionais e elas representam uma ligação direta entre a nossa saúde emocional e a nossa saúde física. Então, a gente está vendo que nós somos pessoas, somos um, né? Então, o nosso corpo e o nosso emocional estão interligados. E nas doenças psicossomáticas, a gente vai ver isso bem forte, né? Essa ligação entre um e outro. Investigar as causas físicas. Então, primeiro, quando o irmão demonstra algum tipo de doença, né, física, é importante investigar, é importante fazer exames para ver, né, para a gente não colocar a culpa sempre no emocional. Não, o irmão está somatizando ali, né? Não necessariamente, às vezes é uma questão física mesmo. Então é interessante fazer todos os exames, né, ir no médico. E aí, quando eu descarto o aspecto físico, quando eu descarto esse aspecto biológico, aí sim eu vou desconfiar que provavelmente aquela doença tenha um fundo emocional, certo? O irmão esteja somatizando, mas eu preciso primeiro descartar a parte biológica, tá joia? Então, as somatizações, né, são queixas físicas não explicadas por doença ou alteração orgânica. Então o irmão já fez todos os exames, mas não tinha nenhuma doença, não tinha nenhuma alteração orgânica, mas ele continua sentindo aquela dor. Aquela, sei lá, aquela úlcera, né, aquela enxaqueca, aquela alergia alimentar ou respiratória ou na pele, né? Então o irmão já fez todos os exames e não diagnosticou nada físico. Então aí a gente já tem uma grande chance, né, de ser uma questão mesmo emocional. As causas das doenças psicossomáticas, elas nunca têm uma causa única, lógico, né? O ser humano, ele é um mistério, né? Ele não é tão facilmente explicável desse jeito, né? Diante do mistério, a gente não pode explicar o mistério. Então, a causa da doença psicossomática nunca é única. Então, é uma série de fatores. Depende de uma predisposição pessoal da pessoa e orgânica, né? Tem aqueles irmãos que passam por muitos desafios e conseguem superar com mais facilidade. Tem aqueles irmãos que passam pelos mesmos desafios de irmãos que superaram e não conseguem superar, né? Então, às vezes, existe uma predisposição pessoal e orgânica para o irmão desenvolver, de repente, essa doença psicossomática. Também depende de como o corpo e o psicológico vão interagir e vão reagir frente a certas condições e situações de vida, né? Como é que aquele irmão, como é o padrão de reação daquele irmão, né? A depressão, a ansiedade podem facilitar o desenvolvimento da somatização, né? Irmãos que tenham ansiedade, que tenham depressão, podem facilmente, né, serem mais suscetíveis a desenvolver doenças psicossomáticas. A sobrecarga profissional também pode tornar o irmão suscetível a isso.
eventos traumáticos prévios na vida dele, né? Então, ver um pouco como é que foi a vida do irmão, né? Na sua infância. Vítimas, pessoas que foram vítimas de violência, de abuso, né? Sexual ou violência psicológica, também tem uma certa predisposição a desenvolver somatizações. Sofrimento psicológico associado à dificuldade de falar sobre o assunto ou a tendência de se isolar socialmente. Então, irmãos que têm dificuldade de falar sobre suas questões, ou então que se isolam muito socialmente, esses irmãos também têm uma predisposição maior de desenvolver doenças psicossomáticas, porque aquilo que a boca não fala, o corpo vai falar, né? Quando a gente cala, né? O corpo ele tende a falar de alguma forma, com alguma doença. Então aquela questão emocional ela não vai desaparecer. Não adianta varrer aquela questão emocional para debaixo do tapete e fazer de conta que ela não está ali, não. Eu posso até calar, tentar colocar uma pedra no assunto, mas o meu corpo vai falar de alguma forma, né? Então a gente precisa estar atento a isso. Então alguns tipos de doenças psicossomáticas que podem existir: a enxaqueca, a síndrome do intestino irritável, as alergias, todas elas, né? As gastrites, a infertilidade, a impotência, certo? As caspas, né? Problemas de pele, né? Dentre outros, né? Então, assim, todas essas doenças que são físicas, elas podem ter, não estou dizendo que todas elas têm um fundo emocional, certo? Mas elas podem ter um fundo emocional. E aí a gente precisa ficar atento a ajudar os irmãos a lidar com os problemas emocionais deles, né? A falar, né? A resolver suas questões e não a engolir e deixar ali, né? Tipo a comida que a gente come, engoliu, fez mal, não digeriu e fica ali rodando, né, na gente. Então assim é o emocional também. Quando a gente tem uma questão mal digerida, fica lá fazendo mal ao nosso emocional e não só ao nosso emocional. Aqui no caso das doenças psicossomáticas, fica fazendo mal ao corpo. Então ajudar o irmão a falar na formação pessoal, na formação comunitária, a falar sobre suas questões. E um quarto aspecto que eu queria abordar nesse pequeno vídeo é com relação a quando buscar a terapia, né? Que é uma dúvida de todo mundo. É uma dúvida comum, porque é algo muito subjetivo. Quando é que eu posso ajudar o irmão a buscar uma ajuda profissional? Né? Quando é que eu olho para aquele irmão e digo assim, não, esse irmão aqui ele precisa de uma ajuda profissional. Ele está num nível de estresse, de dificuldade emocional que somente o que a gente oferece aqui na comunidade não está sendo suficiente para ele. Como eu digo, é algo difícil. Eu não tenho uma receitinha de bolo, né? A gente vai pedir o Espírito Santo para nos iluminar. E aí eu queria dar algumas dicas, né? Que eu espero que sirva para vocês de como tentar identificar irmãos que estão precisando da nossa ajuda, né? Para a gente poder socorrê-los logo, não demorar muito, porque o irmão que está adoecido, quanto mais a gente demora, pior fica, né? Aquela doença. Então, algumas dicas seria, primeiro de tudo, você observar tudo isso que eu falei, nesses aspectos. Em relação ao exercício físico, o irmão está fazendo exercício físico? Né? Existem alguns transtornos, às vezes até de ansiedade, que só o exercício físico a pessoa já melhora assim em 90%. É incrível o benefício que o exercício físico pode fazer. Então, irmãos com insônia, muitos irmãos já chegaram para mim e disseram, olha, eu comecei a fazer exercício físico e tô dormindo bem. Na época que eu paro, volta a insônia. Então, às vezes, só o exercício físico já vai ajudar o irmão. Então você olha se o irmão está fazendo exercício físico, né? Se ele não está, oriente que faça, tá bom? Agora, assim, o exercício que ele gostar, tá? Mas tem as questões de ser pelo menos 3 vezes na semana, né? Se for 5 dias na semana, melhor ainda, no caso de adoecimento, né? Alguma coisa aeróbica que ele sue, certo? Então, assim, pelo menos meia hora ou 40 minutos, certo? E se ele não está sendo suficiente, peça que ele aumente, que ele faça todo dia. Né? Assim, algo como um remédio mesmo, o exercício físico. Então, primeiro, olhar o exercício físico do irmão. Segundo, como é que está a alimentação desse irmão? Né? Então, muitos
às vezes, muitas questões emocionais vêm, às vezes, escondidas. Às vezes não é nem uma questão emocional. Às vezes o irmão está mais fraco porque está anêmico, né? O irmão está com falta de ar, às vezes pensa que está com transtorno de ansiedade, mas às vezes pode ser uma anemia. Então, ver a questão da alimentação do irmão, como é que tá. Outra coisa, ver a formação do irmão, como é que ele está sendo formado, a formação pessoal, a formação comunitária. Muitas vezes, nós da comunidade estamos assim, às vezes delegando, né? Os formadores às vezes delegam, né, ao psicólogo, né, ao profissional, ao psiquiatra, aquilo que na formação pessoal poderia ser resolvido, né? Então, assim, às vezes o formador pessoal ou comunitário ainda não tentou tudo com esse irmão. Então, às vezes a gente vai indo, como, enquanto formador, aí encontra dificuldades e não, ele precisa ir para terapia, né? Então já desiste ali, já não usa todas as ferramentas que nós temos, e nós temos muitas ferramentas na comunidade para ajudar o irmão. Temos um caminho aí de 6 meses do Ordo Amores, né? Que pode ajudar muito o irmão. Enfim, tem Eucaristia, né? Temos assim, adoração ao Santíssimo, temos um caminho bem importante para ajudar o irmão. E às vezes a gente não usa tudo. Então, ver essa questão, como é que está a formação do irmão, se ele está trabalhando nas questões dele, se o formador pessoal e o comunitário estão chegando junto para ajudar esse irmão, tá? É importante. E aí, uma vez visto isso, se tá tudo ok, né? Exercício físico, alimentação, formação do irmão, se tá tudo ok, mas ainda assim o irmão continua apresentando algumas dificuldades, tipo o sono. Né? É muito importante você olhar como é que está o sono desse irmão. Ele está conseguindo dormir? Porque uma pessoa que não consegue dormir, ela não consegue ficar bem no outro dia para viver a vida comunitária dela, para estar no apostolado. Ela vai ficar mal-humorada, ela vai brigar com todo mundo, ela não vai ter ânimo. Né? Então, como é que está o sono desse irmão é um aspecto importante, porque a pessoa precisa dormir. Então, a pessoa que não está dormindo bem, mesmo fazendo exercício físico, mas ela não está dormindo bem, então a gente já fica com a anteninha ligada, né? Talvez esse irmão precise de ajuda profissional. Uma pessoa que vê como é que está a alimentação. O irmão está se alimentando bem? O irmão está conseguindo comer? Ou ele está comendo demais, ou ele está comendo de menos? Né? Ele está sem fome? Então já é uma coisa para você também ficar com a anteninha ligada, porque a gente precisa se alimentar, certo? E de forma equilibrada. E um outro aspecto para você perceber esse irmão consegue trabalhar? Ele está conseguindo trabalhar? Como é que está o apostolado dele? Ele está tendo energia, está tendo ânimo para dar a vida dele, para ir para o apostolado? Ou ele está com aquele peso, né? Ele está com aquela moleza, aquela fadiga, aquela dificuldade de se concentrar, certo? Um outro aspecto para você ver como estão as emoções do irmão. Elas estão desequilibradas. Então, os irmãos às vezes estão eufóricos demais, ou às vezes estão tristes demais, às vezes estão isolados demais. Né? Assim, em um curto espaço de tempo, o irmão muda muito. Né? As emoções dele estão assim, no turbilhão. Né? Ele não está conseguindo controlar as emoções dele. Né? Então, é uma coisa para você ver que talvez esse irmão precise de uma ajuda profissional. Outro aspecto, como é que são os irmãos que passam por processos traumáticos. A perda de um ente querido, uma doença que o irmão esteja passando, uma doença física. Né? Então, como é que esse irmão está reagindo a essa doença, a essa perda? Ele está conseguindo lidar bem com isso? Lógico que tem as fases do luto, que é natural, que o irmão chore, que o irmão fique triste, isso aí, né? É normal que o irmão sinta tudo, mas como é que tá essa tristeza? Ele tá conseguindo superar, né? Ele tá se deixando ajudar pelos irmãos da casa comunitária, e essa doença, né? Como é que tá para ele, certo? Então, talvez irmãos que passem por processos traumáticos, esses aí também são irmãos que têm que ser olhados com carinho. Talvez eles precisem de uma ajuda profissional. Nem todos, tá, gente? Como eu disse, não tem receita de bolo. Tem irmão que passa por um processo traumático que às vezes fica mais forte do que antes. Né? O irmão tá ali doente, ou então teve uma perda grande, e parece que o irmão, né, a capacidade de resiliência do irmão fez foi aumentar. Né? Então, talvez esse irmão nem precise, mas alguns outros irmãos vão precisar, certo?
Problemas físicos, irmãos que têm somatizações, como a gente acabou de falar agora, né? Então, irmãos com doenças que estão somatizando, né? Doenças psicossomáticas, precisam também falar, precisam de terapia, né? Para ficarem bom do seu físico, né? Porque senão aquela questão mal resolvida emocional, o físico dele nunca vai sarar, porque a questão é emocional, né? Ele precisa tratar a causa, que é a emocional, certo? E irmãos muito apáticos, irmãos que não tem ânimo para nada, não tem gosto mais para nada, né? Assim, perder a vontade, né? Também talvez esse irmão precise de nossa ajuda, né? Precise de uma ajuda profissional, de um olhar profissional para eles, tá bom? Nosso tempo é curto, sugiro que você pesquise mais sobre o assunto, né? Eu sempre sugiro isso nos meus vídeos, porque o assunto realmente é bem vasto, mas eu espero que tenha dado pelo menos alguns toques, né? Algumas luzes para que vocês a partir daí possam caminhar, né? Visando o bem dos irmãos, visando a saúde dos irmãos, certo? Então, um grande abraço, Deus abençoe, shalom.